2002. Ali, Diego era o campeão brasileiro mais jovem da história, aos 17 anos, justamente aqui no Morumbi. Então, quando o Diego refizer esse caminho hoje à noite, irá em busca de seu 4º título brasileiro da carreira. Assim, ele pode assinar com tinta ainda mais forte seu nome na história, não apenas do Flamengo, mas do futebol nacional. E ele não estará sozinho. Se Diego, que venceu 2 brasileiros pelo Santos e pode vencer o 2º pelo Flamengo, Everton Ribeiro emendou 2 conquistas seguidas pelo Cruzeiro. E de brinde, foi escolhido craque do campeonato em ambas. E agora está atrás de outro bicampeonato. A primeira semelhança que vejo entre os dois é que eles foram protagonistas nas suas conquistas, né? Se a taça vier, os dois entrariam para uma galeria exclusivíssima dos que têm 4 ou mais títulos brasileiros. Era um campeonato brasileiro, sempre foi muito difícil e bastante complicado, principalmente pela quantidade de times em condição de conquistar esse mesmo campeonato. Imagina você ganhar 4 brasileiros. O Brasileirão 2020, que termina apenas hoje, para Diego e Everton foi semelhante. Ambos viveram altos e baixos, mas voltaram a ter boas atuações na reta decisiva. E juntos podem registrar mais uma imagem para a posteridade. Diego é o capitão, mas Everton e Diego Alves também assumem a braçadeira. A cena do trio erguendo junto troféus já está consagrada no imaginário da torcida e na dinastia que estão ajudando a escrever. Tem que dar parabéns para esses dois e acho que eles podem atingir muito mais, podem chegar até o 5º e o 6º brasileiro. Ainda tem idade para isso e eu acredito pelo potencial que eles têm. Everton tem 31 anos. A quantidade de cabelo já não é mais a mesma. Daqui a 3 dias, Diego Ribas completa 36 e os fios grisalhos já deram o ar da graça. Se a aparência mudou, algo nos dois continua, como nos tempos de garoto. A mesma vontade de vencer. Mas com 36 ter cabelo grisalho, tá bom. Eu com 33, que eu já tenho. Quando que você teve 33? Faz muito tempo. Deixa eu falar um negócio pra vocês. A gente vai lá pra São Paulo de novo agora. Para de falar desse negócio de idade que me preocupa. Porque eu lembro que, o Everton Ribeiro começou, eu era repórter. Eu peguei o Everton Ribeiro começando. O Diego começou, eu era repórter. Peguei o Diego começando. E eu então, que entrevistava Wagner Mancini em campo jogando. Eu também. Eu fui fazer matéria com o Diego, ele morava na casa dos pais dele. Vamos lá. Vamos voltar lá para São Paulo de novo, não com a Fabiola agora, mas com o Plácido Berce, que está acompanhando de pertinho ali na concentração da delegação do Flamengo e traz todas as informações para a gente. Tudo calmo por aí, Plácido? Oi, Jana. Bom dia para você, para todo mundo ligado no Sport TV News. Tudo bastante calmo, chuvoso, né? São Paulo amanheceu chuvosa hoje, provavelmente a gente vai ter chuva no horário do jogo, mas tudo muito calmo, nenhum torcedor aqui no saguão, né, do hotel onde o Flamengo está hospedado na Zona Sul de São Paulo. O Flamengo está hospedado aqui desde ontem, chegou em São Paulo no finalzinho da tarde. 50 torcedores vieram receber os jogadores, passar aquela energia positiva para motivar o time a conquistar o 8º título brasileiro, né, que seria o 2º título seguido, já que o Flamengo é o atual campeão. E os jogadores já acordaram, já tomaram café da manhã, agora vão ficar livres durante a manhã, almoçam a 1h, durante a tarde também não tem programação, vão tentar só controlar a ansiedade para o jogaço de 9h30 às 7h. O Rogério faz a preleção aqui no hotel e às 7h40 eles deixam aqui o hotel e seguem para o Morumbi. O estádio é muito próximo daqui, com os batedores da PM, coisa de 15 minutos eles chegam no estádio. E como a gente já vem falando, né, o Flamengo para ser campeão precisa vencer o jogo e aí não precisa depender do resultado de Internacional e Corinthians, jogo que acontece lá em Porto Alegre. E por falar no Internacional, o time titular hoje contra o São Paulo deve ser o mesmo que enfrentou o Inter. O William Arão segue se recuperando daquela fratura num dedinho que ele teve no pé direito. Ele está relacionado para a partida, mas ontem, quando chegou aqui no hotel, chegou mancando. Então, muito provavelmente, o Rodrigo Caio vai formar a zaga titular ao lado do Gustavo Henrique. O próprio Rodrigo Caio também tomou uma pancada no tornozelo direito contra o Internacional. Chegou a preocupar, mas ontem concedeu coletiva de imprensa lá no Ninho do Urubu, disse que está pronto para o jogo, então não deve ser problema para hoje à noite. E uma última informação, não tem como a gente não falar, né? O palco do jogo hoje quis o destino que fosse o Morumbi, estádio que foi por mais de 2 décadas praticamente a casa do Rogério Ceni,
E lá, como jogador, ele conquistou 14 títulos, como jogador do São Paulo, né? Hoje pode conquistar mais um título, só que como treinador do Flamengo. E para isso, basta vencer o ex-clube dele. Volto com vocês. Bom dia. Bom dia, Plácido. Obrigada pelas informações. Qualquer notícia, chama, por favor. Você não concordou muito com aquela comparação do Diego e do Everton? 4 títulos? Não, assim, é claro que eles vão ter 4 títulos como Júnior e Zico, contando 87. Tá? Copa União, né? Contando a Copa União de 87, que o Sport é campeão pela justiça com caixa alta e o Flamengo campeão por justiça brasileiro, porque jogou o campeonato mais importante. Enfim, diferente para o torcedor do Flamengo. Eles não entram no mesmo nível de idolatria, Everton Ribeiro e Diego, embora tenham tanta relevância. Acho que, claro, que Zico e Júnior têm mais relevância no cenário nacional futebolístico do que o Diego e Everton Ribeiro, mas eles têm grande relevância. Para o Flamengo também ainda não são tão importantes, mas estão a caminho de ser. Que eu acho que isso é que é marcante. Esse time do Flamengo, sendo campeão, ele está se aproximando muito do time dos anos 80. Que tinha o Júnior, que tinha o Zico, que foi campeão brasileiro 4 vezes, contando com 87, na década, que foi campeão da Libertadores e foi campeão mundial. Esse time já foi campeão da Libertadores, já está sendo bicampeão brasileiro, que foi uma das conquistas do time dos anos 80 no começo daquela década. Então, eles estão bem próximos. A diferença aí dos dois, né, na comparação, é que eles foram campeões por outros clubes, né? No caso, Santos e Cruzeiro. Mas, Cereto, são 2 pilares desse time tão vitorioso do Flamengo, né? Bom, o Everton Ribeiro está jogando em altíssimo nível já há muitos anos, né? Há muitos anos. E aí, é claro que tem a passagem dele lá pelos Emirados Árabes, enfim. Mas no futebol brasileiro ele está jogando em altíssimo nível em muitos anos. E teve uma queda esse ano na temporada no Flamengo, mas recuperou. E a melhora do Flamengo, a melhora de produção do Flamengo, ela passa pelo Diego. Ela passa pela função que o Diego faz no meio de campo. O Diego que o ano passado, na temporada passada, na conquista do Flamengo da Libertadores e do Brasileiro, ele foi o 12º jogador. Esse ano ele é importantíssimo dentro de campo entre os 11 titulares. Idolatria, ela não é só pelo número de títulos na prateleira, né? Pela identificação do jogador com o time. Acho que para igualar Zico, Andrade, esse pessoal todo, Júnior, o Gabigol já conseguiu, né? O Gabigol acho que chegou nessa primeira prateleira, ou pelo menos próximo desse pessoal que são deuses do Flamengo, né? O Gabigol já conseguiu, mas por outros motivos além dos títulos conquistados. Bom, você que está ligando a TV agora, não desliga mais não, porque hoje vai ser o dia inteiro aqui no Sport TV assim, girando o Rio Grande do Sul, vamos para São Paulo, para Porto Alegre, para a gente saber notícias. Afinal de contas, chegamos ao último dia do Campeonato Brasileiro e hoje vamos conhecer o time, né, que vai levar o título. Pode ser o Flamengo. A gente vai botar o campinho do Flamengo para vocês agora analisarem. Tem a situação do William Arão, difícil, né? Com uma lesão no dedão do pé, com uma fratura, jogar. Rodrigo Caio não tem grandes problemas, embora tenha saído sentindo, né, da última partida. Hugo Souza, Isla, Rodrigo e Gustavo na zaga, Felipe Luiz, Diego, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Esse time é um super time de futebol. Do meio para frente é um time espetacular. Atrás tem jogadores de muita qualidade, de nível de seleção, todos. Tirando o Gustavo Henrique, que não foi à seleção ainda, acho que ainda tem um caminho pela frente. E o Hugo, que era goleiro de seleção, categoria de base, mas goleiro selecionável também. Todos os outros jogadores são de seleção brasileira. São de seleção. O Isla é da seleção chilena, o Arrascaeta é da seleção uruguaia. Todos são selecionáveis. É assim, não há, no meu entender, não há time semelhante no Brasil. E a diferença, o que me surpreende, e porque a temporada foi um pouco diferente, é que o Flamengo chegue disputando o título na última rodada e não mais ou menos como no ano passado, como campeão já do Campeonato Brasileiro. Mas esse super time não conseguiu bater o São Paulo nessa temporada. Verdade. E, aliás, rola um jejum pesado aí, hein? Verdade. A gente vai mostrar os números para vocês. 8 jogos sem vitória do Flamengo. Esse vale o título, né, de hoje. Ó, Copa do Brasil 2020, 2 jogos. São Paulo venceu por 3-0 e por 2-1.
Aí tem a sequência das outras Não, o brasileiro 4-1 para o São Paulo, primeiro turno. Exatamente. Ano passado, 19, 0-0, empate também 1-1. 18, empate em 2-2 e vitória do São Paulo por 1-0. E 17, vitória do São Paulo por 2-0. E no Morumbi ainda mais tempo. No Morumbi são quase 10 anos. Esse é desde 2011, né? Desde 2011 no Morumbi. Arte de jejum, a gente já mostrou os números do Morumbi. Vamos fazer isso agora, então, aproveitar. 10 anos de jejum, né? 4 vitórias do São Paulo, 4 empates, nenhuma vitória do Flamengo. 16 gols do São Paulo e 7 gols do Flamengo. A última vitória do Flamengo lá foi no dia 2 de outubro de 2011, quando venceu por 2-1. Hoje que esse super time do Flamengo vai conseguir vencer o São Paulo, depois desse jejum todo? Você sabe que esse último jogo aí da Copa do Brasil foi justamente a estreia do Rogério Ceni, né? Ou pelo menos o Rogério Ceni estava chegando ali para tentar na Copa do Brasil, estava começando o trabalho, foi eliminado. De lá para cá, o Flamengo melhorou, o Flamengo piorou, o Flamengo melhorou e melhorou agora na hora que tinha que melhorar mesmo, por erros e acertos do Rogério Ceni para encontrar o time. E encontrou o time, que o Lofredo tem razão, hein? Se você pegar do meio de campo para frente, você pode botar a camisa da seleção brasileira ali no meio de campo para frente, que resolve a parada, né? Bruno Henrique, Gabigol... Não pode, porque o Arrascaeta não vai querer.